noite, gente. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o Entre Mentes. E hoje nós vamos ter o Dr. Olivandro Duarte, médico da atenção básica, para conversar conosco. E vamos abordar com todo carinho e atenção esse cuidar. Então, o nosso tema de hoje é Fios de Esperança no Tear do Cuidar. Isso. Vamos começar a falar um pouco, esperando que o pessoal chegue, né? E apresentar um pouco do que é que a gente vai falar hoje, né? O que é esse cuidar, né? Antes de passar a palavra para o Olivandro para somar com a gente, né? Na verdade, o Entre Mentes é isso. É trazer gente que pode contribuir e trazer essa imagem, essa ideia para todos nós, né? Para a gente se deliciar com essa conversa boa no final da noite, né? Isso. Então, quando a gente está falando, né, sobre o tear do cuidar, e a gente convida o médico da atenção básica, o que é que a gente está chamando de atenção básica? Né? Poucas pessoas sabem, né, qual é o sonho do que a gente chama o SUS. Então, a atenção básica seria a primeira linha de atenção ao povo dentro do Sistema Único de Saúde, né? É desenhada para ser localizada, ou seja, né, próxima e mais humana. Por quê? Porque realiza um vínculo com a comunidade. Ela é as portas abertas para um convívio com a comunidade. É a saúde dentro da comunidade. E isso, né, precisa ser feito com muito amor. Qualquer médico tem o padrão, o perfil de se enquadrar nesse trabalho? Não, não tem. E a gente sabe que quando a gente tem uma maior consciência, né, nessa abordagem à comunidade, a gente vai ter uma comunidade mais sadia, porque a gente dá essa atenção, a gente orienta, e tudo isso é feito nesses postos de saúde. É nesse lugar que se fala de hipertensão, que se fala de diabetes, da importância da alimentação, do cuidado com a saúde física, higiênica, mental, né? Então tudo isso vem desse lugarzinho que muitos de nós que estamos na live não vivenciamos, mas que ele existe e que a população precisa desse carinho. Então, é por aí que a gente vai começar a andar, né? É nessa atenção básica onde está o médico do posto e a população mais carente, né? Muitas vezes, a população que nos serve na nossa casa e que precisa de saúde, porque essa relação de saúde, ela vai interpassar todos os lugares. É a minha comunidade. Existe onde eu estou um posto de saúde. Esse agente de saúde não chega aqui porque não me toma como carente. Mas aqui em Recife, onde a gente mora, a gente está circundado, né, por comunidades mais humildes. E essas comunidades, estando com saúde, nós ficamos com saúde. Porque é muito bom viver num mundo onde todo mundo está feliz. E é isso que a gente vai conversar, ok? Então, essa atenção básica é onde está o sonho da aplicação de um cuidado mais integral. Um lugar onde a comunidade recorre para uma orientação de apoio, que é o que eu falei da questão dos grupos que são feitas para uma orientação. É muito mais do que apenas um atendimento médico. Não é como a gente se relaciona com os planos de saúde. Não, não é assim. A pessoa existe. Para o plano de saúde e para um médico hospitalar, você muitas vezes chega lá e você é um caso. No posto de atenção básica, você é uma pessoa. Você é alguém inserido dentro de uma família. E aquela família tem milhões de situações que com certeza a agente de saúde sabe, o médico vai saber, a enfermagem vai saber. Então, é um trabalho que quando falam em acabar, né, chega a dar angústia, porque é lindo. E se a gente conseguir que isso aconteça, a gente vai ter uma sociedade melhor no nosso país. Então, a gente vai tratar por esse caminho. Para vocês terem ideia, um agente de saúde hoje, em média, pega 750 pacientes daquela comunidade, certo? Então, a gente tem o agente de saúde nessa equipe, a gente tem a equipe de enfermagem, que vai ter enfermagem e os técnicos, a gente vai ter em alguns o odontólogo com o técnico, tá? E vai ter o médico. E essa equipe vai dar conta das famílias. Ela vai olhar, não é para a doença, como a gente é tratada no hospital, mas é para que aquelas pessoas consigam ter uma condição melhor de vida. Uma melhor condição
que perpassa a questão de estar doente ou não estar doente, de ter um vírus ou não ter um vírus, certo? Não é disso que se fala além disso. Isso é o cuidado, né? Esse é o cuidado que a gente vai tratar. Então, o que a gente quer tratar com o nosso convidado hoje é o processo de saúde e doença, né? A maratona, a peregrinação em busca por respostas diante do sofrimento, seja em uma saúde mental, social, familiar, cultural, né? É uma busca entre o autocuidado e o autoconhecimento. Quanto mais eu tenho um autoconhecimento de mim, mais eu conheço o meu corpo, certo? Mas eu posso identificar aquelas situações que se apresentam na saúde em geral. E eu posso me relacionar com isso, com esclarecimento. Tudo é questão de esclarecimento, ok? Então, a gente vai aprender a como cuidar de si para poder cuidar do outro. Muitas vezes, isso na comunidade base é muito misturado. Então, a gente vai falar desse carinho, dessa questão. Mas a questão é, e o que é o cuidar? Então, a gente está trazendo profissionais de cuidado e não poderia deixar de trazer essa pessoa linda que é o Olivandro, né? Mas para pensar cuidar, né, eu tenho que entender o que é um paradigma, né? Porque eu posso cuidar, achar que está cuidando, né, de acordo com o que a minha cabeça acha que está cuidando, e não está. Isso, né? De acordo com o que eu acho que é cuidar, é que eu vou cuidar. De acordo com o que eu acho que é me cuidar, é que eu vou cuidar de mim e do outro. E essa palavra, paradigma, que parece um monstro, é basicamente isso. É a forma de você fazer algo, de você pensar algo. Aquilo que você acha que funciona para, né? Então, se eu digo assim, olha, a Terra é redonda, eu estou num paradigma, né? E onde é que está fundamentado o meu paradigma? Nas fotos, na física, na ciência como um todo, na filosofia, que é a mãe das ciências. Ah, não, mas a Terra é plana. Ok, eu estou num paradigma. E de onde é que vem esse paradigma? Da religião, da política, da filosofia que eu siga. Eu estou num paradigma, né? Um paradigma é melhor que o outro? Não, mas também não dá para comparar igualzinho um ao outro. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de o que é cuidar, né? E o que é saúde? Isso. E o que é doença? Né? E o que é bem-estar? Quando eu falo isso, dependendo da forma que eu vou responder essas perguntas, aí sim, eu vou estar falando do meu paradigma e eu vou estar escolhendo estratégias para cuidar, né? Então, se eu pensar nisso, e aí para falar do paradigma que hoje em dia ainda impera mais e que afeta inclusive nas linhas de cuidado, se eu falar de clínica, né? Clínica tem como a raiz a palavra grega kliné, né? Que é a mesma palavra de inclinar, reclinar. Não, por quê? Porque alguém estava com um paciente prostrado e o médico, ou o curandeiro, ou aquele que detinha o curador, o saber desse saber cultural, ia lá se reclinar sobre. Você não tinha autonomia, estava lá parado, prostrado, você era um paciente. Era, para algumas pessoas não. Para algumas pessoas ainda funciona esse paradigma da clínica, né? Então, outra palavra reveladora desse processo é a própria palavra cuidar, né? Que vem do latim cogitare, que significa imaginar, pensar, meditar, julgar, supor, tratar, né? Então é um ato. Quando eu cuido, eu me importo com. Eu dou atenção, eu reflito. Né? É um ato do nosso cotidiano. Né? Para eu cuidar do outro, eu tenho que me treinar para isso. Tem que ser importante para mim. Né? Então, de certa forma, esses paradigmas fazem parte do nosso imaginário. Né? E ficam dando as ideias do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, que prioridades eu tenho que escolher. Né? Então, muitas pessoas ainda acreditam que só vão ganhar saúde, se tornar um paciente e ceder a sua autonomia. Né? Então, seja para um profissional médico, para um profissional psicólogo, para um profissional qualquer que seja, né, da saúde, é como se eu cedesse a minha autonomia em troca de saúde. Como eu cedo
o dinheiro em troca de saúde, né? Tem até aquela música do Cazuza que diz assim: eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, né? Então, assim, eu tô pagando o terapeuta, mas não é para eu crescer, é para eu estar lá, para eu boçar, né? Então é importante pensar em novas possibilidades de se cuidar, de promover saúde. Eu vou chamar a ideia do Charles Tesser, né, e dizer que um dos polos balizadores das ações de promoção de saúde, né, e aí veja como é diferente, porque eu promovo saúde, eu estou curando você, não é ação curativa, eu estou promovendo um estado que vai te levar a um bem-estar, que vai te levar a estar bem, né? Então, essa promoção de saúde se caracteriza por focar intervenções nos indivíduos na reorientação de hábitos, comportamentos, desenvolvimento de habilidades, estilos de vida saudáveis, envolvendo componentes educativos e sob controle maior dos indivíduos. Ou seja, eu deixo de ser um paciente para ser um agente, um ator da minha saúde, né? E na minha saúde, para ser um agente, eu vou criar uma equipe. E equipe é justamente um grupo de pessoas que se reúne com um objetivo, que no caso é promover a sua saúde. Então você muda de paradigma, né? E aí, ok, mas para eu pensar nisso, para eu levar isso para mais gente, isso tem que ser uma política. Senão, fica restrito ao acesso a poucas pessoas, né? Por certo tempo, a psicologia era tida como alguma coisa de elite, né? Eu ia para terapia porque, não, eu estou me analisando, era status. Isso, era chique dizer que fazia terapia. Né? Mas não é para isso que serve. Não. A gente sabe que não é para isso que serve. Né? E uma forma que a gente tem de marcar isso é quando você cria uma política. O SUS é uma política, né? Que entende que a saúde deve ser universal e ter ações de promoção, de prevenção, né? E claro, ações curativas, obviamente, junto com a de vigilância, óbvio, né? Mas pensando na questão da promoção, você tem que as práticas integrativas, e esse nome bonito também tem a ver com um novo paradigma, olha que legal, de saúde, né? Que é justamente pensar o ser humano como um todo, dar acesso às formas mais naturais e mais tradicionais de cura, né? Eu sei que o Olivandro vai falar um bocado disso sobre as ervas, que ele, além de curandeiro, é um ótimo herveiro, né? Ele tem esse conhecimento que é ancestral dele, né? Mas enfim, em maio de 2006, o Ministério se afinou com essa ideia de promoção e trouxe as práticas integrativas e complementares para dentro do SUS, né? Isso não é uma obrigação? Bom, depois da portaria, sim, mas a forma de se colocar é que é diferente, né? Isso é um processo que está se construindo, né? Mas é legal porque já se reconhece. Isso é muito bom. Então você que é terapeuta holístico, saiba que tem um espaço para você no SUS, por exemplo, né? Então hoje são 29 saberes. Não começou com 29, eu acho que começou com uns 13 e um pouco mais. Mas hoje, já atualizados, são 29 saberes, né? E a constelação familiar é um deles, né? Junto com o reiki, biodança, dança circular, cromoterapia. Gente, é muita coisa que o SUS oferece. Por isso a gente precisa lutar, porque a gente não deveria estar pagando planos de saúde caríssimos, que a gente só tem direito à consulta. A gente tem direito, vocês são brasileiros, nós somos brasileiros, nós temos direito a tudo isso. Então a gente tem homeopatia, né? A gente tem bioenergética. São várias práticas que são oferecidas, a gente precisa dar valor e aproveitar isso para fortalecer. São várias racionalidades que existem que estão no SUS, né? Então hoje, segundo dados do Ministério no site, né, as PICs, as práticas integrativas e complementares, estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros. E quando eu falo disso, é na atenção básica, basicamente. Então você vai ter o quê? Né? É que dentro daquela equipe, dentro daquela estratégia de saúde da família, vai ter um espaço para promoção, né? E um espaço aberto para você desenvolver essas práticas, né? Então a gente percebe, né, enquanto psicoterapeutas e consteladores, como é importante fazer parte desse trabalho, né? Muitas vezes
um médico não vai conseguir dar conta, né, das ansiedades e das questões que se apresentam, até questões psiquiátricas. E que a gente sabe também que muito do que tem ali dentro daquela comunidade é o sistema familiar. Cada pessoa daquela teve um pai e uma mãe. E cada situação daquela vai se reforçando a cada dia, vivendo dentro daquele espaço. E se você traz um espaço mais consciente, mais feliz, a gente começa a ter comunidades muito mais felizes. E a gente está inserido nessa comunidade. Volto a insistir a dizer, cada bairro, independente, e principalmente aqui no Brasil, independente de ser rico, né, ou pobre, a gente é circundado. Não existem territórios separados. Nós fazemos parte. É nossa comunidade. Buscar uma saúde integrativa, né, integral para toda a comunidade faz parte da nossa vida. Faz parte de nós. Então, a gente quer conversar, chamar o Olivandro agora para conversar sobre isso, porque ele é mão na massa. Ele faz isso, ele realiza isso, ok? Acredito que não as configurações, mas até que enfim. Desculpem. É de esperar, né, dessas tecnologias, esses desencontros que acabam nos proporcionando esses outros reencontros por outros caminhos. Graças a Deus existe, né? Que a gente pode, nessa distância, né? Você no interior da Paraíba, a gente aqui em Recife, na capital, e poder trocar ideias, né? Poder ficar junto. Sem sombra de dúvida. Conte aí a sua aventura, né? Nesse lugar que você trabalha. Esse lugar de cuidado tão especial. Pois bem, eu não sei como vai ficar o nosso tempo agora, porque, salvo engano, a gente tem um time de 1 hora, não é isso? Intervalo de live. Isso. Aí eu acredito que, como reiniciamos, eu acho que a gente zera e inicia novamente para essa hora, para a gente se policiar e deixar aí o pessoal bem disponível e aberto para ir perguntando e colaborando nesse diálogo. De antemão, eu já agradeço pela oportunidade de dizer que esse encontro, acredito que desde o convite já vinha me preparando e me deixando naquela expectativa boa, porque trazer esse tema já bem introduzido, e eu diria que até trazer de uma forma leve, como vocês nos proporcionaram, contextualizando aí para o pessoal que está chegando, e a gente não precisar retornar os conceitos, já foi mais ou menos delimitado. O lugar que a gente vai falar, que é daquela atenção primária à saúde, esse lugar que é composto por uma equipe que na maioria das vezes tem raízes neste território de abrangência dessa atenção primária à saúde. É importante assentar e acentuar esse detalhe de que são raízes genealógicas, por assim dizer. Isso, nós não exato. conhecemos. São sistêmicas. Isso, e é importante porque muitos pacientes, nós, além de nominarmos, a gente muitas vezes referencia. Fulano, filho de não sei quem, neto de fulano de tal. Ou seja, a gente às vezes traduz toda a árvore genealógica de um paciente. E é importante porque, por exemplo, é comum o saber biomédico caracterizar condições geneticamente proporcionadas. Mas a gente esquece que, por exemplo, nos cadernos de receita, por exemplo, das famílias, é comum que foi escrito sal a gosto. Mas esse sal a gosto de quem? A depender da família, esse sal vai ser a gosto de pimenta. E o que é que acontece? É comum a gente ver, não vou trazer essa palavra que eu acho um pouco pesada, fria, mas a repetição de alguns padrões. É comum a gente perceber que, olha, o avô teve diabetes, o neto já está se encaminhando, o filho, porventura, já está fazendo tratamento. Diga-se de passagem que eu estou trazendo esse nome de doença, mas aí é bom aproveitar o gancho que vocês trouxeram. De que saúde é essa que a gente está falando, né? Porque se a gente for pegar os manuais, a gente vê aquela definição ampla, né? Que saúde é o bem-estar bio, psíquico, sócio, espiritual. Mas, que bem-estar é esse, né? Que bem-estar é esse para muitas famílias que, porventura, o primeiro aroma que vai sentir vai ser do esgoto a céu aberto, ou porventura aquela família que mora ao lado de um aterro sanitário e que o seu presente, ao invés de o raiar do sol, vai ser as brasas de uma incineração, ou mesmo aquelas famílias que vivem em situações, sejam elas ribeirinhas, sejam elas da floresta, sejam elas do campo, e aproveitar e já dizer que o próprio conceito
de universalidade, bem trabalhado e trazido pelo SUS, ele precisa deixar claro que a gente não é igual. E Exato. é desse terreno que a gente vai... Mas nós somos numa questão que quando a gente vai olhar sistemicamente e usando o diagnóstico que você deu, né, da diabetes, a gente vê que é tirar o doce da vida. E a gente observa sistemicamente que a gente vai achar isso no rico e no pobre. Que isso é uma dor que está ali pontual e que vai mostrar para a gente muito mais do que aquele sintoma. Isso. Só que fica muito mais difícil quando eu estou numa situação, numa beira de um rio. Quando eu estou numa situação, como é que eu vou achar uma felicidade, né? Se um rico morando num baita apartamento tem essa questão de tirar o doce, né? Tirar o sabor da vida, imagina aquele que tem esse sabor. E que muitas vezes você sabe que encontra. Porque você sabe que tem pessoas que vão chegar no posto com aquele sorriso na cara e parece que não falta nada. Olha, por incrível que pareça, começou a chover aqui. Eu nem esperava que fosse chover pelo sertão nessa época. E tem muitos relâmpagos e trovões. Aí a gente, caso a transmissão bugue, mas aí a gente vai tentar manter a conexão em sintonia aqui. Só chover, tá bom? É porque sistemicamente, o sistema brasileiro não quer que a gente fale dessas diferenças. Ele quer manter essa diferença. E aí a gente percebeu que toda vez que a gente trabalha uma coisa sistêmica, a internet, tudo dá pau. Para que a gente mantenha, não fale, não mude, mas a gente vai mudar. A gente é insistente, é amigo de Ogum. E Ogum é o orixá da tecnologia. Vamos embora. A nossa insistência e resistência. Aproveitar. Aí vamos lá. E foi interessante, digamos assim, até para a gente trazer o link que vocês nos proporcionaram. Que cuidado é esse? É um cuidado já bem ponderado dessa forma sistêmica, de que muitas vezes essa pessoa é apicultor. Ou seja, ela lida diretamente com a produção do doce e você retirar o doce da vida daquela pessoa, o doce que a gente sabe que é artesanal. E vamos iniciar desse ponto. Como proporcionar orientações em saúde de uma forma parceira, que você não crie, eu não vou trazer essa palavra inimigo, mas que você não crie obstáculos e sim pontes. O meu trabalho, e o nosso, porque vocês me ajudaram muito a me tornar um pouco do que eu sou hoje, vem de uma perspectiva em que eu reconheço no outro aquilo que está em mim e, no fim das contas, por mais que nós estejamos sobrevivendo a esse modelo biomédico de cuidado, vamos trazer assim, é um modelo biomédico em que a ênfase é no diagnóstico e, por vezes, o tratamento de doenças. O tratamento de doenças por uma forma terapêutica alopática industrializada, produzida a partir do que é natural, e já já a gente vai chegar nesse ponto, que é um dos artifícios que nós construímos no interior da nossa estratégia de saúde da família, que foi a criação de uma horta comunitária, e nessa horta, hoje, florescer e crescer plantas medicinais típicas da nossa região, deixando bem claro que a forma como elas foram aparecendo foram presenteadas pelas pessoas que participam de alguns dos grupos que nós estamos construindo, que na realidade eu acredito que eles não iniciaram, não terão fim, eles estão em construção. E eu gostaria de trazer uma definição bem clara para que a gente também nos situássemos. Eu comungo muito de um conceito de professor Imar Vasconcelos, que ele fala assim de sofrimento difuso. O que é o sofrimento difuso? O sofrimento difuso é aquele que possibilita o paciente chegar diante de um setting terapêutico, seja do psicólogo, do médico, do enfermeiro, do técnico, e nominar um determinado sintoma num órgão físico. Porque se ele chegar denominando em algo do corpo aquilo que sente, ele vai ser atendido. Porque eu preciso reconfigurar esse sistema que porventura foi ameaçado ou se desconfigurou. Mas, na realidade, não raras vezes, a gente dialoga com um corpo que ele está imerso na cultura, no social, no espiritual. E imaginem só, você saber que muitas vezes uma determinada família tem as suas dificuldades, a mais comum aqui do nosso interior é a
escassez dos trabalhos, que as famílias muitas vezes veem os filhos migrarem para outros estados, e a saudade ser um demarcador muito forte na vida dessas pessoas, né? Aquele conceito da síndrome do ninho vazio, que a gente já escutou em alguns momentos da nossa formação. Imaginem você ter que conviver com a ausência daquele filho que você naturalmente preparava a comida, ou presenteava servindo, via acordar, via dormir, ou seja, comungava da ritualística do cotidiano, e de uma hora para outra se vê abandonado. Você tem que colocar no corpo aquela atenção para ser escutado por alguém. E saber pela história sistêmica que muitos nem vão voltar. E que você pode nunca mais vê-los. Isso é tremenda, é uma dor tremenda e é real, né? E ela vai para o físico. Justamente. E o que acontece? O interessante é você lidar com essa pessoa inteira, né? Porque a dor de saudade é uma dor de todo o organismo, é uma dor da família, é uma dor do sistema, é uma dor social, né? E é uma dor... Enfim, você está lidando com uma realidade inteira, com um ambiente inteiro que te acerta. Porque você vai ter que dar uma resposta para aquela pessoa, né? Seja em que orientação, que estratégia que você vai desenvolver com ela, né? Isso. E especialmente na atenção básica, que é eivada pelo vínculo, então você não vai empacotar e mandar essa pessoa. Ela está ali, chegou, acabou-se. Passou pela referência, acabou-se. Sem dúvida, isso. E o que é que acontece? Nós estamos, então, se nós isolarmos os settings terapêuticos, as salas de consulta, a gente vai estar sendo incoerente, eu diria que até desonrando as tantas tradições que nos proporcionaram chegar até hoje. Ou seja, o campo da atenção primária, a saúde, é justamente o terreno fecundo dessas comunidades, ou seja, comunidades. Comunidades. Contudo, é indispensável que nós pontuemos o seguinte, de que isso que a gente faz são tendências contra-hegemônicas. Ele já trouxe a própria relação do sistema em barrar um pouco, limitar, ou provocar obstáculos para trazer, quando a gente tenta trazer o sistema. E superar essa fragmentação, como o Hugo já pontuou, primeiro, valorizar os aspectos subjetivos dessa sociedade. Segundo, descentralizar os saberes. E aí vem o grande calo no pé. Porque você descentralizar o saber é você se ver diante de todas as disciplinas, anos a fio, pagadas no seu curso superior, e diante da comunidade se ver que, na realidade, você vai ter que ampliar ainda mais seu potencial cultural, vai ter que ampliar ainda mais a visão que as disciplinas, e o próprio nome disciplina é importante por organizar o pensamento, e há quem gosta dessa forma de tradicionalizar a educação, mas quando a gente chega diante dessas comunidades, elas estão imersas dos seus saberes. E são saberes que, por natureza, são válvulas de escape. Saberes que proporcionam eles já serem uma resistência para esse modelo contra-hegemônico. Hoje, eu vou trazer um outro termo que possibilita aproximar essa questão na qual estamos conversando, que é um termo chamado de educação popular em saúde. A educação popular em saúde, ela vem até na contramão dos planos de saúde, porque os planos de saúde são direcionados. É preciso ter isso, quando na realidade todos já pagam um sistema único de saúde, e que esse sistema nos proporciona o que hoje nós estamos vendo com os seus determinados recursos, muitos avanços. Para a gente não focar tanto no tempo da pandemia, mas é graças a esse Sistema Único de Saúde e às nossas atenções primárias à saúde que nós estamos podendo, não vou trazer controlar, mas como nós iríamos lidar com as pessoas que estão no sertão, em que a calçada é o seu lugar de lazer, em que a fila do banco para a espera do auxílio emergencial é um lugar de conversa, de trocas, em que a própria rotina da rua é visceral na vida dessas pessoas,
É a identidade. É outra realidade que elas estão colocadas. E o que é que a gente pode fazer? 2 opções, ou 3, ou 4. Pontuemos 2. Ou a gente joga a culpa para essa galera e diz: vocês são culpados pela disseminação disso que está acontecendo, vocês são responsáveis, e aquela visão do vigiar e punir, como se existissem os algozes da situação. Mas a gente também pode trazer, né, a outra versão. Como nós podemos nos ajudar diante disso? A visita peridomiciliar, os contatos no rua a rua com as devidas proteções, o que é que essas pessoas nos dizem dos processos de resistência que elas estão fazendo. Para que a gente, então, já chegue no ponto do que eu vivencio junto com a minha equipe de estratégia da família, é importante que a gente situe que as práticas integrativas e complementares, elas iniciam com características individuais. Elas têm lá no seu... elas têm lá no seu, digamos assim, no período em que foram forjadas, a individualização, ou seja, era a acupuntura. A pessoa era, digamos assim, a consulta para a homeopatia, a prescrição do fitoterápico, ou seja, ultimamente nós percebemos uma certa, digamos assim, ampliação do rol do que a gente pode considerar forma didática. Sistematicamente, os estudos não trazem assim, mas alguns já pontuam as práticas integrativas e complementares em seu caráter individual e as práticas integrativas e complementares no seu caráter coletivo. E é bom que a gente situe que, por exemplo, o Nordeste desponta nas práticas integrativas e complementares dessa forma coletiva. Por exemplo, a constelação familiar. A biodança. A biodança tem tantos trabalhos lindos. Isso, deixa eu fazer uma pontuação sobre a constelação familiar que eu acho incrível, né? Pois Você sabe que é psicoterapeuta de base e que a gente caminhou para a constelação, certo? Então, ela está dentro, ela é uma ferramenta para a gente. Mas ela é uma ferramenta de análise matricial. Por quê? Porque o constelador familiar olha para uma pessoa, trabalha uma pessoa, mas sempre num contexto coletivo. Sim. Então, ela está bem no meio do lugar desses dois paradigmas. Porque ela é individual na forma que eu olho, que eu atuo. Né? Por mais que eu possa trabalhar com grupos, e quando eu trabalho com um grupo, todas as pessoas vão sentir benesses, então vai terminar sendo uma terapia para o grupo, mas eu estou olhando para uma pessoa. E ao mesmo tempo que eu olhando para uma pessoa, eu estou olhando para os pais dela, para os avós dela, para os bisavós dela, para os filhos dela, para tudo. Para o negro que sofreu, para o sertanejo que teve que sair do sertão por causa de falta d'água. Tudo isso está no sangue daquela pessoa, está no DNA daquela pessoa, está na história daquela pessoa, está no falar daquela pessoa, nas dores delas e nas nossas também. Então, assim, o legal é isso. Eu estou olhando para uma pessoa, eu estou buscando uma solução numa pessoa, só que isso, ao mesmo tempo, se rebate numa comunidade. Então, é uma comunidade numa pessoa. E quando eu estou num grupo, são várias comunidades de destino atuando enquanto pessoas naquela busca de teoria. Então, assim, é altamente multidimensional. Sem dúvida. E é importante você já ir trazendo essas pontuações, porque a gente vai costurando, através dessas nossas possibilidades terapêuticas, o tema maior dessa nossa transmissão, que é justamente fios de esperança. Onde iremos nos agarrar? Por onde nos conduzir? Por quê? Quando a gente pensa fios de esperança, eu imaginei Ariadne, lá no labirinto, que ela foi usando do seu fio para dizer ou demarcar um caminho possível. E a intenção, eu acredito que reiterando, e até para a gente deixar os nossos espectadores, os que estão acompanhando bem à vontade para trazerem suas contribuições, é dizer que em meio a tantas fragilidades, desafios ou outras condições que estão acontecendo, a gente tem fios de esperança. E estarmos aqui nessa conversa já é um desses fios de esperança. A constelação familiar sistêmica já é outro fio de esperança. À medida que a gente for falando, por exemplo, eu já vou trazer um outro fio de esperança. Por exemplo, assim que eu cheguei no meu espaço de trabalho, a Estratégia da Família 1, aqui Triunfo, a gente chega recém-formado. Foi interessante, porque a ideia era um encontro.
Porque essas pessoas já se encontravam no interior da unidade para o que popularmente o Ministério da Saúde chama de perdia, que é aquele dia ou turno da semana em que os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, diga-se de passagem, majoritariamente diabetes, ou hipertensão e outras condições. E eles já iam pelo acompanhamento, ou seja, o acompanhamento antropométrico, aferir a pressão, ver o peso, aferir a glicemia capilar, ou seja, e o que acontece? Nesse dia eu sentei com o pessoal, só que ainda eu sentei ainda com jaleco, sabe? Hoje a gente está tendo que voltar ao uso dos EPIs, mas do início foi muito interessante, porque eu já estava diferenciado, quando na realidade eu queria parecer. E o que foi que a gente fez? Aí vem um dos primeiros fios de esperança. A gente fez o que nós chamamos carinhosamente de planejamento participativo. O que é o planejamento participativo? Para todos os que estão nos acompanhando, é você entender que se você está dentro de um grupo, pessoal, que bom vocês virem toda semana, mas que tal semana que vem a gente se reencontrar? Mas vamos lá, antes disso, o que é que a gente tem de bom enquanto grupo? O que é que a gente tem de ruim? O que é que a gente pode fazer para contornar essas coisas ruins, as estratégias, e quais as nossas potencialidades? O que é que a gente tem tanto de bom para poder superar um pouco essas coisas de anterior? E fizemos com isso o planejamento participativo comunitário, que nada mais é do que entender quais são as necessidades dessa população. Eu estaria reproduzindo o saber biomédico, trazendo o que eu acho que aquelas pessoas precisariam saber, quando na realidade era ignorância da minha parte, elas que precisam se dizer e dizerem a que estavam ali. Aí foi muito interessante, porque no primeiro momento o pessoal disse, olha, a gente está aqui e tem que ter a pressão, mas toda vida é a mesma queixa, os mesmos puxões de orelha, de que não come muito sal, não come açúcar, não faz isso, não faz aquilo outro. Com tantas restrições, o que eu tenho de melhor é a minha comida, mas quando eu chego aqui, eu fico até com a consciência e o bucho pesado, sem comer de comer de tudo. Aí o que é que isso proporciona? Proporciona, eu vou trazer essa palavra, daí surgiu o fio de esperança, Olivana. Também a gente acaba se tornando, né, pela nossa existência, esse fio de esperança, Ana Maria. Você também é um fio de esperança aqui. Ela é um agente de combate a endemias aqui da cidade, extremamente responsável, vinculada às suas causas. E a gente, a partir disso, planejou ações. Só que planejamos de forma coletiva. Qual foi a primeira temática que o pessoal, a gente tem que falar de comida, tem que falar de alimentação. Imaginem, você está dentro de um bocado de agricultor, que além de produzirem o que come, muitas vezes levarem o que eu chamo carinhosamente de que o veneno está na mesa pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. A gente ficou com a faca e o queijo na mão. Gostei demais. Olha, a galera quer falar daquilo que a gente tanto reclama. Mas, minha gente, tudo bem, a gente vai falar da alimentação saudável. Mas e aí? Nada melhor do que trazer o que a gente come, porque no final a gente partilha. E o pessoal, muito bem, porque se tem uma coisa que o sertanejo compacto, gosta de acolher. E a gente sempre acolhe com o ritual da alimentação. Porque até para contradizer um pouco a imaginação ou dimensão de que nós estamos num caos, numa calamidade, numa pobreza. Não, pelo contrário, tanto é que quando alguém chega, a primeira coisa que a gente oferece além do copo d'água é um docinho, uma fruta, uma coisa, mas tem que comer, faz parte digamos assim, faz parte da serventia da casa. Aí a gente trouxe. É o afeto, né? A comida é o afeto. E ele diz, você é bem-vindo. Isso. Né? Nós sentimos muito isso com os índios, os Funiô. E a gente teve um momento com eles, né? E eles estão no interior de Pernambuco, né? E nós tivemos um momento com eles e que teve uma hora que eu disse, eu não aguento mais comer. Porque é uma caixinha coladinha para outra e a gente sai andando e cada um tinha uma coisa para dar. Aí a gente sabia que não podia ofender, né? Então, assim, teve uma hora que eu fazia, a gente fez galinha, aí o outro fez, mas eu fiz feijão. E olhava de cara brava um pro outro, eu fazia, meu Deus, é melhor trazer tudo para um canto só, né? Mas não. Então, é um afeto. E foi muito isso, então, começar pela comida. Aí o que é que acontece? Tá bom, primeiro fio de esperança, o planejamento participativo. Fluiu, porque a gente já disparou o vínculo. Ali não existia profissionais. Ali o agente comunitário de saúde, o enfermeiro técnico, estavam no meio da comunidade e participaram do encontro. Ou seja, existia uma confluência coletiva, uma sintonia, dadas as suas diferenças, óbvio. E esse encontro foi fantástico. Porque quando acabou e teve o momento da partilha, e para aqueles que desejarem observar, vai lá no Instagram tem todo o nosso... eu acompanho.
tem todo esse percurso e vocês vão se deliciar, porque eu sempre coloco a descrição do que aconteceu para dizer que é possível. A gente só usou fala, boa vontade, amorosidade, somente. E ampliação, claro, sair do lugar comum. Eu sei que esse pessoal, quando acabou, a gente quer se reencontrar semana que vem de novo. Não, vamos deixar de 15 em 15 dias. Não, isso foi muito bom. Como estava próximo, na época do carnaval... Vamos fazer uma coisa, mudou a rotina, né? Tirou do tédio. Chegamos social. Isso mesmo. O posto agora é o nosso lugar. Para onde é que você vai? Para o posto. E o que acontece? Aquele deixou de ser um lugar de intervenção, frio, Isso. do medo, e se tornou agora um espaço de acolhimento, de vida, de produção de vida. Aí, a partir disso, tá bom, a gente vai se encontrar, mas o que é que vocês gostariam de conversar, então, nesse nosso próximo encontro? Depressão. Ixi, olha lá. Vejam que os temas, assim, são vários temas. Eu vou trazer esses dois para ir fluindo nos outros fios de esperança. Por quê? Depressão. Lembram do exemplo que a gente trouxe dos ausentes? Agora, nessa época que essas ausências estão vivendo de uma forma solitária, infelizmente, a gente tem vivido muitos colegas dizendo que duplicou, triplicou o uso dos ansiolíticos, dos antidepressivos, Com dos certeza, aumentou os atendimentos. Não é por outra coisa, porque não estavam no Envelhecer com Saúde, que foi o nome que esse coletivo, a partir do seu terceiro, quarto, quinto encontro, começou a trabalhar. Mas o que a gente está fazendo aqui? Você não só tem velho, o pessoal da pressão alta, né? Porque está vindo tanta gente diferente e tal. E envelhecer com saúde. A gente está conversando de coisas para envelhecer bem, viver mais, envelhecer com saúde. Eu só sei que no decorrer disso, a gente foi trazendo em cada quinta, que é o dia em que nós nos reunimos, que por enquanto nós estamos com essa demanda um pouco, digamos assim, um pouco estacionada, não parada, porque existe um grupo no WhatsApp que já possibilitou que essas senhoras tivessem a inclusão nas tecnologias. E o que acontece? A gente já conseguiu fazer o escaldapés do cuidado, no sentido não de vigiar os pés daqueles pacientes diabéticos, mas de proporcionar um relaxamento, porque o risco de fazer em casa uma água quente e uma água fria, a queimadura e a geladura, respectivamente, e uma ameaça mais do que uma possibilidade. Além do escaldapés do cuidado, existe uma quinta, que é o escaldapés do cuidado, em que a gente coloca camomila, diga-se de passagem, o chá da camomila, que junto com aquela água quebrada presa proporciona um aroma de relaxamento, ou sem açúcar, tá certo, pessoal? Na realidade, sem açúcar, óbvio, porque senão, né, não vai dar certo, você tem uns pés preguentos. Bolinhas de glúten para proporcionar o relaxamento, limão, rodelinhas de limão, porque ele acaba sendo um antisséptico. Isso. E vai ajudar bastante, inclusive, digamos assim, como um momento de higienização daqueles pés. Claro. A hortelã, a folha da hortelã, que macerada proporciona, além do aroma, uma certa maciez, um frescor para aqueles pés que receberam a massagem. Diga-se de passagem que quem proporciona esse espaço de avaliação, massagem relaxante, são os próprios profissionais. É um ACS que vai lá para o chão, fica abaixo, se curva, como o Hugo trouxe lá no conceito de clínica. A gente se curva, vai ficar interessante, porque um dos primeiros escaldapés que a gente fez foi nas vésperas de um Dia das Mães. E essas mulheres e homens que receberam o escaldapés saíram chorando, sem saber o que tinha acontecido. Porque o corpo é uma dimensão muito particular no sertão. E você começar das raízes, que são os pés, aquilo que sustenta, em que infelizmente a diabetes mellitus tem sequelado pela alimentação glicêmica e as inúmeras amputações, e os dados que dizem que se um paciente é amputado em um intervalo de 3 anos, 5 anos, a amputação do membro contralateral, infelizmente é algo provável, daí a importância da hidratação, da avaliação, só que são idosos. Como é que o idoso vai avaliar o pé quando ele sequer consegue se acocorar para pegar algo que caiu no chão? Como consegue ver o pé? Isso. Aí, diante disso, nós trouxemos outro fio dentro do Envelhecer com Saúde de Esperança, o bisaco do cuidado. O bisaco nada mais é que uma bolsa popularmente conhecida aqui pelo sertão, que o pessoal usava para colocar muitas coisas dentro. E nesse bisaco do cuidado, a gente
dependendo da temática do mês, a gente coloca vários utensílios e ele vai passando de mão em mão e nós vamos costurando uma história. O que isso tem a ver com este tema? E um dos temas, que é quando a gente trouxe o bisaco do cuidado, foi a proteção, ou a avaliação dos pés. E dentro desse bisaco a gente colocou o espelho, já que o paciente não consegue olhar o que está por baixo do pé, cruza a perna e tenta ver o que o espelho está mostrando, uma meia branca ser usada, já que se tiver algum ferimento, a meia branca vai ser marcada por aquela secreção ou por aquele sangue, a avaliação cuidadosa do que está... Ou seja, estou trazendo assim, mas são muitos temas. Por lá, o escalda-pés de cuidado. Você criou uma tecnologia para isso, né? Sim, isso. O bisaco do cuidado. O bisaco do cuidado. O escalda-pés de cuidado. A dança circular. A gente não trouxe o conceito de biodança, mas nada mais é do que uma biodança. Só que a gente traz a dança circular por quê? Eu vou trazer essa história porque uma das nossas amigas que participa desse grupo, uma das últimas danças circular que a gente fez, ela tem uma sequela de um ferimentozinho que teve na perna dela e usa bengala. E o que é que acontece? Como fazer uma dança circular inclusiva? Porque a gente que está na atenção primária à saúde precisa dar vazão à variedade. É uma universalidade que precisa perceber os diferentes. E o interessante foi que nesse dia, essa nossa companheira, essa nossa frequentadora do grupo, trouxe da insatisfação de usar aquele utensílio, por já ter sido chamada de aleijada, mulher, você tão nova usando. Ou seja, foi um momento de desabafo, um momento de, eu acredito, diálogo terapêutico, e daí a importância desse paciente, desses condutores do grupo estarem preparados, porque você não sabe como vai ser disparado diante daquele coletivo. E a sua tranquilidade conduzir e não desencadear surtos, e na iminência de situações limite, contornar com carinho a atenção, e eu diria que, sim, vou lembrar assim de salvar e marcar, dispensável, jamais eu vou, tem que ser salva. Aí o que é que acontece? Olha, como demora a gente se encontrar, isso tá bom demais, cara. Aí o que acontece? Ela nomeou. Hoje, eu vou dizer o nome, porque como todo mundo da comunidade já conhece a bengala por Socorrinha, ela chamou carinhosamente a bengala de Socorrinha. No fim das contas, a gente continuou dando o nome para a bengala dela. E o que é que acontece? Socorrinha, viu? Por quê? Uma outra companheira que estava no grupo deu a ideia de que, olha, minha irmã também tem uma bengala, e o nome da bengala dela é Auxiliadora. Veja a criatividade do nordestino. Maravilhoso. Auxiliadora, Socorrinha. Ou seja, assistir o sistêmico, né, da coisa foi muito interessante. Por quê? Como dançar sentado. Eu sei que uma das agências comunitárias de saúde, junto com o enfermeiro, o pessoal, o coordenador da unidade, começaram a trazer... Eu não sei, não me perguntem até hoje. Tem lá, nas postagens. Eu não sei de onde apareceu tanto cabo de vassoura. Todo mundo. Eu não sei. Eu sei que deu para todo mundo e sobrou. Não sei de onde apareceram, mas apareceram. E nós dançamos com cabos de vassoura e Socorrinha nesse dia. A gente traz a dança circular porque só basta estar em círculo. A dança acontece muitas vezes só em nosso silêncio. A partir, então, calda-pés do cuidado, a partir do bisaco do cuidado, a partir da dança circular, vamos falar de plantas medicinais? Tudo bem, a gente fala de plantas medicinais. Mas o que é que vocês gostariam de falar a respeito de plantas medicinais? Na realidade, eu preciso aprender com vocês. Tudo bem que durante a graduação eu participei de um PET, que é um programa de educação que trabalha em saúde, fitoterapia, do conhecimento popular, olha o nome, é a comprovação científica. E a gente desenvolveu várias oficinas, vários projetos de extensão, inclusive projetos assim interessantíssimos, sabe, do recurso de plantas medicinais para pacientes com vitiligo, pacientes oncológicos, pacientes gestantes e os riscos teratogênicos, ou seja, lá na graduação. Só que eu não podia chegar com esse saber. Na realidade, eu precisava entender qual a compreensão de planta medicinal esse pessoal. O que é que eles tinham na região, né, também. É importante saber. Isso, sem dúvida, porque na realidade, eles quando chegam lá no consultório, eles já têm feito alguma coisa. Por quê? Claro! Ou foi conversar com o padre, o pastor, foi no terreiro de passagem em lei, uma casa de santo, um candomblé, foi lá. Ou seja, ele já vem com várias impressões. Eu costumo dizer, só que hoje o pessoal, como eu acredito que este ano serviu para o pessoal entender que a gente tem uma abordagem diferente, eu dizia, vocês já
vêm cheios de terapêutica. O que é que a gente vai fazer dentro de tudo isso? Vamos só tentar organizar um pouco as ideias. E ali se constrói o terapeuta do cuidado. Mas aí tudo bem. Vamos falar de plantas medicinais. E nós estávamos, salvo engano, em maio. Em maio, saúde mental, nada melhor do que falar das plantas que acalmam. Quais são as plantas que acalmam? Ah, não faltou planta que acalma. Não faltou planta que acalma. Só a disparada camomila. Aí entra a conversa. Tudo bem, pessoal. A camomila, ela é popularmente trazida como esse relaxante. Mas antes de ser relaxante, a camomila tem uma propriedade anti-inflamatória. Tanto é que em feridas operatórias de pós-radioterapia de mastectomia se recomenda a higienização, a lavagem com o chá da camomila pela sua capacidade inflamatória. Mas a gente não pode desconsiderar a camomila séria e outra. Deixando bem claro que o chá da erva e não o chá do doce da erva. Porque era muito comum o pessoal trazer o gosto, o açúcar a gosto. Sim. E você não se reeduca o paladar. Tá na sua família, tá na sua ancestralidade. Aí o que acontece? Seguimos trazendo várias terapias, o eucalipto, a erva doce. Foram tantas plantas que acalmam, que eu confesso. No finalzinho, pessoal, minha gente, tem terreno baldio ali atrás. A gente deveria trazer essas plantas e plantar ali, mas não deu outra. Começaram a trazer alecrim, camomila, erva cidreira, tudo o que vocês imaginam de planta, e tá lá nesse nosso espaço. O que é que eu quero dizer com isso? Começou a falar de plantas medicinais. Mas quem é que mais lida com planta medicinal aqui para vocês chegarem falando? Vejam, indagações para produzir esse fio de esperança. Minha gente, mas oxi, dona fulana de tal, benzedora tal, fulana de tal, rezador tal. E daí, aquele grupo já proporcionou que nós nos encaminhássemos para um outro coletivo, o dos benzedores, ou dos rezadores. Isso. Aí vem esse ou veja que a gente está trazendo vários fios de esperança. Isso. E vocês que estão nos escutando, se virem, nos ajudem a tecer esse tear do cuidado. A rede está posta, os fios estão todos podem ajudar, cada um com o que sabe fazer. É só se juntar e costurar. E vamos somando. Sem sombra de dúvida. Aí a gente vai ter esses benzedores. Só que o que acontece? Imagine só você chegar para o benzedor que está anos luz lá rezando, lá no seu cantinho. E a gente está querendo convidar vocês para ir lá na unidade. Postinho mais pejorativo. E lá na unidade. A gente quer conversar um pouquinho com minha gente. Vocês precisavam ver a tensão dos rezadores quando chegaram. O que é que eles diziam? O que é que a gente fez de errado? Será que a nossa orelha? Será que vai brigar com a gente? Para você ter a dimensão, né, do quão judicial acaba sendo a nossa forma de cuidado. Né? Aí o que é que acontece? Quem são vocês? O que é que vocês fazem? Quais são os seus maiores medos? E todos se identificaram como benzedor, rezador, fulano de tal, que aprendeu. Ou seja, eles, na realidade, antes de contarem a história deles, trouxeram a história dos ancestrais. Eles aprenderam Sempre. com alguém. E o maior medo é não ter para quem deixar. É a descontinuidade desse saber da benzeção. Aí o que é que acontece? Deixa eu fazer uma pontuaçãozinha rápida sobre isso que tu fez, que foi massa. Quando a gente fala sobre ordem, né? E o Bert Hellinger fala muito sobre ordem, né? A gente fica parecendo até que você está querendo catequizar alguém, manter sobre uma estrutura. Isso. Mas, quando você pensa em ordem, esse saber deles veio de algum lugar. Alguém se sacrificou para que esse saber existisse. E passasse adiante. Né? Como na acupuntura, você tem 5.000 pontos, sei lá, ou mais, de pontos. Sim. Mas esse saber foi feito a partir de 5.000 anos de tentativa e erro. Tentativa e erro. Cada cuidador, cada acupuntor foi aprendendo 50, 100 na sua vida. E isso foi se somando. Da mesma forma, quando você vai para esse rezador, esse benzedeiro, né? É o saber, é o sacrifício de toda uma linhagem que teve em jogo para que aquele saber estivesse ali. Isso não pode acabar.
E quando você chega para ele, que começou antes de você, muito antes de você, e tem os avós dele e o bis atrás dele, e fala assim, olha, Sim. me traz esse saber, vamos juntar isso, vamos compor uma equipe. Isso permite espaço para um florescimento do novo. Isso é a teoria sistêmica na prática, assim, e funcionando. Até porque a gente sabe que se você não faz parte da família de um rezador, no sertão, no interior, você já passou por um rezador como cliente. Sem sombra de dúvida. Então, isso é a história daquele lugar, né? Isso. Como é que a gente vai entrar com a saúde se a gente não tem o conhecimento de como vive aquela comunidade? Como chegar, por exemplo, um rezador, querer te rezar, e você chega como médico e vai dizer, não, veja bem, não, reza. No mínimo, você tem uma emoção, pelo menos todas as vezes que eu fui rezada, imensa, né? E a gente sabe que uma das coisas que leva à cura é a imaginação e o desejo de querer curar. Então, eu posso dar um medicamento e não curar. Mas o medicamento, mas essa reza, vai dar certo. Isso. Porque isso é cultura. Porque isso é ancestralidade. Olha, é por isso que eu acredito que esses encontros deveriam ser semanais também. Eu estava precisando desses retornos, porque dão força, motivam. Não é um trabalho solitário, mas se vê não vou dizer condição, mas se vê na postura de um médico, muitas vezes, que vai ser visto de banda pelos colegas, pelo que faz, não é tão fácil, e esses encontros possibilitam que a gente se retroalimente também. E até para a população, no início, esse menino, o que está fazendo? Isso não é trabalho de médico no posto. O que é isso? Até para a população entender, ainda hoje eu acredito que se existe alguma resistência, aos poucos estão cedendo. Mas vamos lá, a gente foi se encontrando, e à medida que os encontros floresciam, como trouxe e bem sabiamente pontuou, eles começaram a se notar. Tudo bem, a gente está fazendo o que aqui? Compartilhando saberes. O nosso segundo coletivo. Envelhecer com saúde, compartilhando saberes. Tem um detalhe. Esse compartilhando saberes, pelo menos aqui da nossa realidade, tem uma maioria masculina. É meio contraditório, porque a maioria das vencedoras são mulheres, mas existem as mulheres, claro, mas a grande maioria são homens. Isso, e no decorrer dos encontros, um deles, por ter vivenciado outras realidades do São Paulo, Rio de Janeiro, trazia e ainda traz uma espiritualidade diferenciada para os demais rezadores daqui. Católicos de carteirinha, ou aqueles que têm aquela sua mesa branca. Foi interessante quando ele apresentou, minha gente, foi muito interessante quando ele apresentou os chakras. Que é isso, chakra? Como assim, chakra? Mas aí o que acontece? O pessoal começou a se interessar. Aí quando foi para o chakra cardíaco, né? Agora, aí eu pensei, mais interessante, eu coloco o raminho, a minha mão aí, quando está sentindo isso mesmo. Ou seja, já se fazia isso, só não tinha nomes, digamos assim, só não tinha sido apresentado. Isso é uma medicina, né? Isso é uma medicina que chegou e se espalhou. É uma soma. A gente que saiu partindo os pedacinhos, né? Sim. Mas a gente olha, quantos psicólogos natos você não encontra no sertão? Quantos terapeutas natos? Olha, quem fazer a diferença nunca foi fácil, mas é a diferença que revoluciona. É isso aí, é por isso que nós estamos aqui, amiga. É por isso, porque a gente também é considerado os esquisitos. Nós somos os esquisitos como psicólogos, os esquisitos como consteladores. A gente é esquisito. A gente é esquisito como esquisito. E aí, porque a gente quer um mundo mais unido e um mundo que saiba se curar, se encontrando em si e encontrando essa cura dentro da sua ancestralidade. Porque dentro de nós existe o branco, o negro, o índio, o amarelo. Então, a gente já sabe de chakra. Eu não sei se são sintonias, mas as mensagens do WhatsApp vão aparecendo aqui também. E um desses vencedores, eu acredito que ele não tem Instagram, mas ele acabou de me mandar uma mensagem dizendo assim, que o amor é o oxigênio da alma.
Olha que sintonia. Recado pra gente. Então, acabou de aparecer aqui, que eu fico de olho no 220. Então, e o Bert Helling, quando ele fala, Evandro, ele fala isso, que o que a gente tem que resgatar é as ordens do amor. E as ordens do amor, eu vou te dizer que é muito do olhar para a nossa ancestralidade dentro de nós. O meu pedaço negro tem curadores. O meu pedaço índio vermelho tem curadores. O meu pedaço branco tem curadores. E o meu pedaço amarelo também tem. Então, eu tenho a cura. Eu posso partilhar essa cura e posso trazer a cura para mim. Eu só preciso mudar a forma de olhar. Sabe o que é você ganhar o dia, né? Escutar esse presente maravilhoso. Imagine só se a gente trouxesse numa live, eu não vou dizer o relato de experiência, mas a dimensão de uma tenda do suor. Porque eu acredito que tudo que eu me tornei hoje... Você falou da camomila, e na hora que eu ri, porque quando eu fui ao México, eu me dei de presente uma temascal, que é um tipo de tenda, sauna sagrada, só que de pedra. E a gente foi para uma muito antiga, tinha mais de 100 anos, a que a gente entrou. Era uma temascal de família. Era uma temascal de família. E aí... 3 gerações de temascaleiros. Eles usam, naquela água, né, do banho, eles usam chás. E nesse caso, eles usam chá de laranja para acalmar. E aí, quando eu vi, e botam umas ervas penduradas no meio da sauna. Quando o vapor sobe, aquele cheiro toma conta. Quando eu vim para cá, para Recife, aí eu disse, vou introduzir isso na sauna. Por isso você tem que vir. Agora, todo mundo recebe um potinho, e esse potinho, ele vem com chá. Ele vem com chá de erva doce, né? E de camomila. E leva uns pedacinhos de alecrim. E todo mundo entra na sauna com seu potinho de água. E vai administrar esse potinho de água, né, como queira. Então, durante a sauna, eu quero usar mais um pouquinho, eu quero usar mais um pouquinho. E aí toma um cheiro a sauna e dá uma tranquilidade maior. Não, que é o que você fez nos pés, a gente está usando no corpo. Né? Então, é equilíbrio. Sim, agora eu precisamos nos reencontrar. O pessoal está escutando a gente falar em sauna. Acredito que a maioria do pessoal não tem escutado falar, mas a gente precisaria de uma live só para dizer da dimensão dessa experiência que, na minha vida, foi transformadora e que, cotidianamente, ela nunca saiu dos meus pensamentos, até hoje. Todas as tendas, seja em qualquer parte do dia, que acolá vem o pensamento, a dimensão transcendental que ela nos proporciona. Eu estou acompanhando a hora aqui, a gente tem 15 minutinhos até às 10. 8h55, perto das 21 horas, e para a gente não perder o fio da meada, porque a gente conversa e o tempo parece que... Vamos embora. Aqui um cafezinho, a noite todinha de prosa. A gente sabe disso. Aí o que é que acontece? Acho que eu já consegui trazer muitos fios de esperança. Mas eu não deixei... Eu contei aqui 10 fios de esperança, mas eu só consegui falar de 2, que foi o envelhecer com saúde e o compartilhando saberes. Mas eu preciso trazer um terceiro, porque ele é essencial nesses nossos tempos. Certa vez a equipe estava lá no café, no café das 3 horas, na cozinha, na copa lá do posto. E o que é que acontece? A gente tá tão de boas aqui, né? Tem hora que os pacientes estão uma sumida, né? A gente deveria usar esse tempo e ir para algum lugar. Aí lá vem com essas coisas. O que é que tu quer? Gente, que tal a gente perturbar a ordem de algum lugar? A gente chegar perturbando, mas provocando uma ressintonização. E a gente chamou carinhosamente de jornada do cuidado. Eu quero essa jornada de cuidado. É muito interessante. E quando chegava o povo do posto, meu Deus, é vacina. O que é que foi aqui? O que foi que aconteceu? O pessoal tinha essa ideia que a gente ia fazer vacina. Vai gastar um pouco para vacinar. Justamente. Mas aí a gente precisa perturbar um pouco a ordem de vocês. Precisa que, o que é que a gente vai fazer? Vamos sentar um pouquinho aqui no chão. Trouxe aqui um incenso. Trouxemos aqui uma caixinha de som. E uma meditação guiada.
E a gente vai tentar tomar 15 minutinhos desse momento de tarde ou manhã, depender do horário que a gente chegou aí em vários lugares, inclusive no planejamento dos professores. E a jornada do cuidado tinha como intenção proporcionar uma ressintonização, produzir um estado de olhar para si. Veja, são inspirações que funcionam como fios de esperança e que eu presenteio para cada um e cada uma dos que estão nos acompanhando, em dizer que a criatividade, ela não tem hora e não precisa de um espaço propício. Ela simplesmente acontece. E é indispensável que você esteja enquanto um canal sempre disponível. 3 coisas essenciais para isso, que são que eu considero hoje inspiradores do meu caminho, que eu acredito que é um caminho que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas eu prefiro correr porque o bicho pode cansar, descobrir novas veredas, desbravar novos territórios, arranhar-se, sofrer, cansar, mas nunca esquecer de 3 coisas. A Queda do Céu é um livro que eu recomendo para quem Krenar, um pajé fantástico lá de Minas Gerais, que vem trazendo vários despertares. E nesse A Queda do Céu, ele diz assim, que é como se a gente estivesse vivendo um momento de anestesia, sabe, de paralisação. Estamos caindo, mas que tal utilizarmos paraquedas coloridos? Ou seja, o meu preto, o meu branco, o meu café, o meu crioulo, ou seja, que tal aproveitarmos deste momento para expandirmos as nossas inúmeras possibilidades de ser? Meu primeiro 10 minutinhos que eu traria isso, de que você precisa estar aberto e entender que tudo bem. Individualmente poderás até fazer algo, mas talvez não seja sustentável. Acredito que está conseguindo a conexão, acredito que deu uma como chama, atualizada, mas está conseguindo acompanhar ainda? Não, e daí a gente volta, bora. A cara de besta é porque você fala tão bem que a gente fica assim meio apaixonado, mas a gente tá ouvindo. Eu falo, não, que nada. Eu chamo, a retórica do cuidador. É aquela retórica que não precisa de termos complexos. Ela, na realidade, ela proporciona os encontros. E de Krenar, com A Queda do Céu, eu já pontuo pelo menos para a minha família, e eu não poderia esquecer das minhas raízes. Meu pai é agricultor, e com ele eu descobri a respeitar os ciclos da terra e a importância de sepultar uma semente e ela germinar em vida e produzir ainda mais vida e nos possibilitar o que hoje a Covid nos retira, que é o ar. E nós, daqui para frente, precisamos plantar uma árvore quando tudo isso acabar, em retribuição àquilo que elas nos tiram, presentear ao mundo ainda mais ar. E com minha mãe, a vivência de professora. Ela desde sempre gostou do ensino infantil, por mais que tenha as suas formações, mas me auxiliou a produzir essa comunicação verbal, pelo que eu falo, mas a comunicação não verbal, o olho, a leveza, a tranquilidade e o reconhecimento que aprende se ensinando, ensina se aprendendo. As sábias palavras de Paulo Freire, que não poderia deixar de destacar nessa live. E nisso, minha família materna, ela sempre teve um vínculo muito forte com Francisco, São Francisco. Tanto é que o nome que nós temos, né? Que é lá do sítio. Claro. O meu avô materno, Francisco Duarte de Aquino, ele, pelos seus ancestrais, saudava em todo mês de outubro, o mês que eu nasci, a devoção a Francisco de Assis. E eu acredito que, tal qual a família de meu pai, né? A minha avó tinha uma devoção, e até hoje lá no sítio, numa comunidade, as raízes de meu pai estão, que é um sítio chamado Itapera,
casa velha, né? Tem uma devoção à Rita de Cássia. Eu estou trazendo os componentes cristãos, mas, minha gente, a gente dialoga de várias espiritualidades, tá certo? E mais nada. Mas é o carinho de casa, né? Isso é tua ancestralidade. Isso é você falando de onde vem o seu sistema e sua origem. De onde vem essa bondade, de onde vem esse sorriso, de onde vem essas ideias. Vem de lá de trás. A revolução vem de casa. Isso. E com a sabedoria de Francisco de Assis, eu entendi a praticar o amor de retirada. Francisco de Assis dizia que quando a gente perceber que talvez os frutos não, digamos assim, sejam tão favoráveis, que eu também reconheço em praticar o amor de retirada. Compreender que talvez não seja aquele momento, deixar que o processo do outro aconteça, sem que eu seja um empecilho. Se eu não puder ajudar, eu não seja um obstáculo. E Francisco de Assis nos ensinou isso ampliando. Não basta cuidar apenas dos seres humanos. A gente também tem um cuidado com os animais. Só que isso fica para outros momentos, né? O respeito ao cachorrinho da rua, o respeito ao gatinho que talvez não tenha quem dê a comida, o respeito até um grilozinho que eu não consigo matar e nem gosto de ver. Tanto é que teve um dia lá no posto que apareceu uma caranguejazinha, né? Aquelas tarântulas, né? Já deu para fora e todo mundo ficou meio... Aí eu fechei a porta. Tentei colocar numa sacolinha e até que acho que até a coordenadora que já está aqui na live, ela ficou, você pegou não. A gente tem uma forma carinhosa de tratar para não ameaçar o bichinho. Isso, é só pegar. Sim. Por que trazer Francisco de Assis? Porque a gente não precisa ver só o humano. O não humano precisa ser amado. Eu lembro que uma das lives do S. Constear, vocês trouxeram que o vírus ele é programado para flagelar, para fazer sofrer. Porque geneticamente ele foi programado para isso, mas quantas repercussões positivas nós podemos dar em gestos de solidariedade, a exemplo dessa live, 5 minutinhos. E um terceiro, digamos assim. Olha, qualquer coisa a gente mantém. Tu chama a gente de novo e a gente vai. A gente volta. Nada para vocês não ficarem tumultuados, já quase 10 da noite, mas todo mundo volta para o trabalho. Não tem isso não, a gente veio para esse mundo para somar os nossos amigos que pensam como a gente, né? Se Francisco andou por aí descalço e andou fazendo esse trabalho, o que é para a gente fazer uma live em favor da vida? É só uma parte. É o que a gente está fazendo. Claro, mas aí, justamente, eu quero deixar o gostinho de quero mais para que vocês nos favoreçam esse reencontro. Para a gente possa se organizar, porque o tanto de gente que já entrou, que já sinalizou aqui da região, que não, por exemplo, Anderson tá aí, Carlos, Cleiton, que vocês conhecem também, que acho que deve entrar também. Sim, claro. Tá por aqui na live também, acredito. Ou seja, são pessoas que já conhecem. Um pouco do que vocês produzem por Recife. Mas aí, por exemplo, a partir de semana que vem, a parte do sustentável, eu criei um nome sustentável, colaboração do ser cuidador, sustentável. E SUS maiúsculo, tá bom? Você já trouxe um diálogo. Acho que vocês já devem ter acompanhado. Inclusive, vocês vão aparecer já no sustentável. Aí, semana que vem, como vai ser o novo normal? A gente vai conversar sobre isso com o professor Edmundo Gaudêncio. Possivelmente na sexta-feira, salvo engano. A gente vai trazer também a temática os sussurros da madrugada. Sussurros da madrugada, invisibilidade das garotas, das profissionais do sexo. A gente precisa falar também dessa galera que está esquecida. A gente vai fazer também... Faz parte da comunidade também. Né? Claro. E faz parte da história do mundo. Sim. Isso é sistêmico. E a gente vai trazer com a CUT, que é a Comissão de Trabalhadores Sexuais, a professora Melanie, trazendo a importância do o parto sem perca de direitos e digamos assim, responsabilidades. Nesse nosso tempo, não podia deixar de falar de parto, que é outra grande satisfação minha de falar de parto. Fiz alguns, assim, bem naturais mesmo, nas oportunidades dos plantões da vida. E lá na frente, a professora Adriana Mello, aquela pioneira na descoberta dos achados ultrassonográficos da zika congênita, todas as professoras nossas lá. Ela vai trazer a importância do uso de EPI. E já vocês vão aparecer também para que esse sustentável possa disparar fios de esperança, que foi justamente a temática que eu tentei trazer para esse momento, e que vocês me presenteiam com um fio, daí eu
emendo com fio de cá. E Siddhartha Gautama já dizia, né, que se a gente esticar demais a corda da cítara, ela se rompe. Se a gente não esticar o suficiente, ela não produz som. Que esses fios possam ser afinados na sintonia, harmonia e dança do espaço e lugar que cada um possa estar. Daqui, colaboro junto com vocês que trazem semanalmente as meditações, as lives, não sabem o quanto estão sendo proativos, potentes, e eu diria, provocando bons encontros, né? Spinoza trazia o conatos, bons encontros, que proporcionam essa nossa visibilidade pela produção de vida. Por mais que os tempos sejam de desabamento, por mais que os tempos sejam de ruína, nós não permitiremos cair. Nós nos seguraremos, nos ampararemos, depender de onde por estivermos. Todos os nossos ancestrais, por todas as nossas gerações, como a gente diz na entrada da tenda, a gente vai resistir. E cada fio desse faz uma trama, e essa trama pode ser indestrutível. Né? Eu tenho gratidão. 23 segundinhos restantes. E eu só posso dizer da satisfação de um reencontro. Gratidão. Gratidão. E Hugo, toda a família se constear. Foi um prazer enorme estar com vocês.